mercado de trabalho, de cada uma dessas áreas do conhecimento. Hoje a palestra vai ser sobre empreendedorismo e mercado de trabalho, com o professor Glaucio Augusto, que é nosso colega, inclusive, aqui da Unib. Seja muito bem-vindo, Glaucio, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. E vou agradecer também aos professores, né, dos cursos de arquitetura, de engenharia civil e engenharia de produção que estão presentes aí. O meu colega, o coordenador do curso das engenharias, o professor Anderson, que a gente já tem uma parceria aí de longa data fazendo essa semana. O ano passado foi super interessante, essa segunda edição da Semana Online, do ano passado fez muito sucesso, né, os temas foram muito pertinentes, rolou muita discussão, e eu espero que esse ano não seja diferente. E, bom, vou passar a palavra, então, para o Anderson, para ele colocar suas considerações. Aproveitando, o professor Edmilson, também do curso de arquitetura, vai fazer parte aí da moderação, né, durante aí a palestra. Convido todos vocês a participarem, tirarem dúvidas, né, perguntarem, interagirem. E acho que a gente pode começar agora, então, passar a palavra para o professor Anderson. Boa noite a todos, é um prazer e um privilégio ter todos vocês aqui, né? Bacana ver aí 32 pessoas ancoradas participando desse momento único conosco. E parabenizar a professora Camila pelo belo trabalho, o professor Glaucio pela disposição, né? O professor Edmilson aí que vai mediar. Então, muito obrigado a todos e todos os presentes, aproveitem bastante, né? Eu bati um papo com o Glaucio no final de semana sobre essa palestra, sobre esse assunto, né, trocamos umas figurinhas, mexemos em algumas coisas, então acho que vai ser bem produtivo, muito, extremamente importante para todos, né, então aproveitem bastante, tirem dúvidas, perguntem, suguem o professor Glaucio, no bom sentido. Obrigado a todos. Professora? Obrigada, professor. Bom, vou passar a palavra para o professor Edmilson, que vai fazer uma breve introdução, então, né, do professor Glaucio, e aí depois, Glaucio, manda ver. Combinado. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Agradeço aí o convite aí das coordenações da arquitetura e das engenharias aí para participar. É sempre legal aí poder contribuir com essas atividades extracurriculares, né? Acho que é muito importante para a formação de todos os alunos. Hoje a gente tem aí uma semana, então, com um monte de convidados especiais, é o primeiro dia da semana, então, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, né, empreendedorismo e mercado de trabalho com o professor Glauco Augusto. O professor Glauco Augusto é professor da Engenharia de Produção da Universidade de Ibirapuera, ele é graduado em Gestão de Produção Industrial, está fazendo mestrado aí na faculdade, né, em Administração, e tem especialização em MBA em marketing na Fundação Getúlio Vargas e também gestão de pessoas lá na Fundação Getúlio Vargas. Professor, obrigado aí pela participação e sejam todos bem-vindos. Vou ficar aqui na moderação, no chat, contribuindo aqui com as perguntas. Quem quiser deixar já as perguntas aqui no chat, fique à vontade. E eu estou à disposição. Obrigado, Glaucio. Imagina, eu que agradeço. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou o Glaucio. Agradeço à universidade, o Anderson, a Camila, o Edmilson, pela oportunidade de poder dividir um pouco da minha experiência com vocês, né? Então, como os professores já me apresentaram, atualmente eu tenho 2 atividades, né? Eu dou aula na Unib e sou empreendedor, né? Tenho um negócio e divido meu tempo nessas 2 atividades. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a minha experiência e sobre o empreendedorismo para vocês, tá bom? Então vamos lá. A qualquer momento, sintam-se à vontade para me interromper, perguntar. Professor Edmilson, vai me monitorando aí com relação às dúvidas, tá bom? Pode deixar, Glaucio. Então vamos lá. Quando a gente fala de empreendedorismo, nas primeiras buscas que nós fizermos, quais são as palavras-chave que definem a função de um empreendedor, né? É aquela pessoa que tem disposição e capacidade para colocar algo em prática e, mais do que isso, a iniciativa.
Porque o que a gente percebe hoje? Que muitas pessoas, elas começam a empreender por questão de necessidade, não porque ela tem aptidão ou porque ela viu uma solução que pode ajudar outras pessoas. Na grande maioria, não estou generalizando, tá? Mas a grande maioria começa a empreender por necessidade e nem sempre esse é o melhor caminho, né? Então, nós vamos bater um papo sobre isso, sobre os pilares que a gente tem que percorrer. Para quê? Para que o nosso plano dê certo e tenha sucesso, né? Se nós formos verificar as grandes empresas hoje, qual foi o pulo do gato dessas empresas e por que elas estão bem hoje, né? Todas as empresas, lógico, começaram pequenas, mas são empresas que elas visualizaram problemas, né? Enxergaram oportunidades sobre esses problemas e, em grande parte, o que nós vemos hoje são empresas que têm soluções que impactam no cotidiano das pessoas. Ah, professor, me esclarece melhor o que você está falando. Por exemplo, vamos falar de empresas aqui conhecidas por todos nós e que viram oportunidades no mercado. A gente pode citar como exemplo o Airbnb, aquele clássico que todos os professores falam. A maior empresa de locação de imóveis não tem um imóvel. O Uber, a maior empresa de mobilidade urbana, não tem um carro. A gente pode falar dos sucessos atualmente dos bancos digitais. Por que são um sucesso? Eles não precisam de uma estrutura física, que é o grande custo do negócio. Então, eles viram que com a economia dessa estrutura, eles podem isentar o usuário, nós, de algumas tarifas, porque o custo deles também é menor, e eles deram essa oportunidade para nós de ter um bom serviço sem custo, digamos assim. Claro que, entre aspas, né? Então, assim, são ações que nos impactaram, lógico, de uma maneira positiva, e as empresas com isso tiveram sucesso. Tem mais exemplos? Temos N exemplos. Você pega agora, iFood, por exemplo. É uma empresa que eles não têm um capital físico, digamos assim, mas eles trouxeram uma solução para problemas que nós tínhamos. Então, esse é o motivo do grande sucesso dessas empresas, digamos assim. Tá? Então, vamos lá. São empreendedores que acharam soluções para as nossas dificuldades. Então, vamos lá. E por que o empreendedorismo ele é importante? Para o público em geral e, lógico, para o país, para o desenvolvimento do país. Porque o empreendedorismo, ele traz o quê? Ele traz emprego, ele traz renda para o público, para a população, e melhor do que isso, ele colabora para o quê? Para o desenvolvimento do país, que é algo que é bom para todos nós, né? Inclusive para o governo. E o que o governo faz com as pessoas que colaboram com o país, digamos assim? A gente pode dizer que ele premia, ele dá benefícios, porque o que toda nação quer é crescer. Para crescer, o que a gente precisa fazer? Ter negócios sustentáveis, porque isso é bom para o governo, é bom para nós. Então, vamos supor, vamos dar exemplo, quando a gente começa a falar de governo. Quando a gente gera emprego formal, tá bom para o lado do governo e tá bom para o nosso. A nossa empresa está crescendo, poxa, o que a gente pode fazer para a nossa empresa crescer mais? Olha, aqui no mercado interno, eu já estou digamos assim, eu já estou bem consolidado, eu quero começar a exportar. Por quê? Todo país ele tem interesse em exportar. Por quê? Porque quando uma empresa daqui começa a vender para fora, é mais dinheiro que entra aqui no nosso país. Então, muitos governos eles dão subsídios para quê? Para as empresas exportarem. Você pega a China, por que ela é uma grande nação hoje? Porque lá a exportação é muito forte e isso leva dinheiro para o país. Então, como a exportação leva dinheiro para o país, o governo dá subsídio para as empresas que exportam. E o mesmo acontece aqui no Brasil, o governo brasileiro também dá. Um exemplo, eu não vou querer entrar muito no mérito de tributação, mas quando a gente começa a falar de empreendedorismo, é primordial a gente saber de tributação. Então, a única coisa que a gente ouve falar
é que no Brasil os tributos são muito altos. Nós pagamos muito imposto. Por exemplo, hoje, vamos supor que eu tenho uma grande empresa aqui no Brasil, não é meu caso, tá? Mas vamos supor que eu tenho uma grande empresa e eu começo a exportar. Hoje, quem tem uma empresa no Brasil, quando você vende aqui para o mercado interno, para outro estado, para outra cidade, você paga alguns impostos, algumas taxas, e se você vender para outro país, você não paga taxa nenhuma, por exemplo. Então, assim, o governo dá incentivo para você vender para outro país. Como? Ele te exime de alguns impostos. Para quê? Para te incentivar a exportar. Porque aí você tem um maior potencial de venda, você traz mais dinheiro para o país, você gera mais emprego e é algo que é bom para o governo e bom para as empresas. Tá? Então, o desenvolvimento de um país hoje, ele depende do empreendedor. Tá? Vamos lá. Nós, digamos assim, nós não, a menor parte de nós, que temos um pouco mais de idade, mas a gente é de uma geração que nós víamos, por exemplo, nossos pais. Eles trabalhavam 10, 20, 30 anos na mesma empresa. Há alguns anos atrás, era comum nós ouvirmos falar isso, de pessoas que trabalham muito tempo numa mesma empresa. A nossa geração, eu vejo esse número reduzir cada vez mais. Nós não vemos mais as pessoas trabalharem essa quantidade de tempo, por quê? Porque hoje a velocidade das mudanças, as inovações são muito rápidas. Então, antes, por exemplo, o cara se formava no colegial, poucos conseguiam fazer faculdade, o nível intelectual das pessoas não era tão alto, digamos assim, e como não tinha evolução, o conhecimento que aquela pessoa tinha atendia para aquelas atividades que ele fazia naquela empresa, e como não tinha muita evolução, as pessoas prosperavam por muitos anos na mesma empresa. Hoje, a percepção que eu tenho é de que o mercado de trabalho mudou muito. Então, por que o empreendedorismo ele vem crescendo? A minha opinião pessoal, porque as pessoas, elas se formam na faculdade, fazem o estágio, começam a trabalhar, ganham experiência. Isso não é digamos assim, isso não é unanimidade, tá? Mas o procedimento é mais ou menos esse. Vai trabalha numa organização 3, 4, 5, 6 anos e a pessoa ganha experiência naquilo, e muitos deles, não são todos, têm a aptidão, a capacidade e a iniciativa para empreender, tá? E como a evolução tecnológica ela é muito rápida hoje em dia, digamos assim, essa pessoa também acaba perdendo espaço no mercado de trabalho. Hoje você pega um cara com 45, 50 anos, ele tem um conhecimento, uma experiência de vida ótima, rica, tudo perfeito. Mas, por exemplo, ele não tem o conhecimento tecnológico que um jovem tem, e o conhecimento tecnológico que esse jovem tem, ele pode ser de uma utilidade muito maior para a organização. E aí a experiência daquele cara de 10, 20 anos na mesma função, talvez não tenha a mesma vantagem para a empresa do que o conhecimento que um jovem tá levando pode trazer para a empresa. Então, por isso que dificilmente a gente vê alguém trabalhando essa quantidade de tempo numa mesma empresa, né? Tranquilo até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos adiante? Então, vamos lá. A sua personalidade terá papel primordial na sua escolha. Todas as pessoas possuem essa ambição de empreender? Não são todas, tá? Igual nós falamos, a maioria é por necessidade, tá? Mas poucos têm a iniciativa e a disposição e a ambição para empreender. Por exemplo, se a gente fizer uma pesquisa aqui, muitos pensam em empreender para quê? Para não ser dependente de uma empresa, para não correr o risco de amanhã ou depois ser demitido. Então, muitas pessoas elas preferem, poxa, eu vou ficar aqui trabalhando numa organização, eu ganho X mil por mês. Eu prefiro trabalhar no meu negócio, a probabilidade de eu ganhar menos no começo é grande, mas a pessoa ela tem que vamos supor,
ela tem que colocar na cabeça, tem que se preparar que a independência dela é mais benéfica do que o salário que ela ganha. Não é porque ela ganha X% a mais trabalhando para um negócio de outra pessoa que ela vai se sentir confortável com isso. Então, muitas pessoas preferem trabalhar no negócio próprio, ganhar menos, mas não ter a preocupação de correr o risco que o mercado de trabalho impõe aos funcionários de hoje em dia, né? Então, vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês agora são alguns números que o professor Anderson separou para nós, para vocês terem ideia da quantidade de pessoas que empreendem no país hoje. Vocês vão ver que não são poucas as pessoas que fazem isso. Lógico, em grande parte, por quê? Por causa do momento que o país vive, né? Então, os números são bastante interessantes, né? Vamos lá. O que esse slide fala para nós? Ele mostra a quantidade de empresas que foram abertas, né? 600 mil empresas em 2020. É um número bastante expressivo, tá? Desse total, 535 mil são microempresas. Lógico, toda empresa grande começou pequena, tá? Então, você veja, 85% é um número muito alto, tá? Digamos assim. Na sua opinião, por qual motivo houve crescimento no volume de empresas abertas? É aquilo que eu falei no começo. Muitos abrem o negócio próprio devido a situações, e não porque a pessoa se preparou para aquilo, para abrir o negócio próprio, tá? Aí vem a pergunta, será que a maioria das pessoas querem ser líderes e não mais liderados? Não, não é isso. Infelizmente, no momento atual do país, as pessoas começaram a empreender por necessidade mesmo, por não ter mais oportunidade no mercado de trabalho, por não poder esperar uma recolocação profissional. Isso levou essas pessoas a empreenderem. E aí vem o grande, podemos dizer, erro do negócio. Às vezes a pessoa não tem a capacidade necessária para tal iniciativa, e é por esse motivo que a gente vê um índice de mortalidade das empresas, mortalidade ou falência das empresas, num tão curto espaço de tempo. É um pouco disso que eu vou falar nos próximos slides. Então, quando a gente ouve falar de empresas abertas, quais são as atividades mais exploradas pelas empresas dessas que foram abertas em 2020? Se vocês derem uma olhada no segmento de empresa, vocês vão verificar que são, digamos assim, empresas onde, lógico, conhecimento precisa em todas, mas não é necessário, digamos assim, tanta qualificação para abrir esse tipo de empresa, tá? Então, vamos lá. Será que as pessoas que abrem essas empresas têm um conhecimento sobre empreendedorismo adequado? Algumas, sim, possuem, estudaram, só não tiveram a iniciativa antes porque estavam bem empregadas na iniciativa privada. Grande parte de quem empreende, lógico, é da iniciativa privada. Quem tem um cargo público hoje em dia, tem quem empreende? Sim, tem, mas não é a maioria, porque o cara tem estabilidade de serviço público. Mas poucos dos que empreenderam nessas atividades têm uma qualificação adequada, tá? E aí, por isso que vem a mortalidade, que nós vamos mostrar os números adiante também. Vamos lá, passando o próximo slide. Então, vamos lá. Com base nisso que eu falei anteriormente, da qualificação das pessoas que abrem as empresas, desculpa, o que acontece? Algumas dessas, lógico, fecham. Se vocês começarem a pesquisar estatísticas do Sebrae e números pela internet, igual o professor Anderson pesquisou, o que vocês vão verificar? Ó, ranking de empresas, os 10 setores que mais foram afetados, empresas que foram fechadas. Vamos lá. São as empresas do mesmo segmento que nós vimos nos slides anteriores que foram abertas. Por isso que está ali, ó, o que esses negócios possuem em comum? São empresas dos mesmos segmentos. Por quê? Porque as pessoas que abrem essas empresas, uma parte delas não tem a qualificação necessária, não investiram em conhecimento, igual muitos de vocês estão fazendo agora, não investiram em conhecimento
para executar tal tarefa. Então tá aí, ó. O que essas empresas têm em comum? Tanto aquela quantidade que abriu quanto a que está fechando. São empresas de um segmento similar, né? Então, assim, não são todos que abrem. Por exemplo, a gente ouve falar, quantos desses aí será que foram atrás de um Sebrae, que fizeram um curso sobre tributação, sobre gestão de pessoas? Muitas vezes você conhecer do produto que você está comercializando pode ser, estou chutando o número aqui, é 50% do negócio. Os outros 50% você vai depender da mão de obra que você vai ter. Poxa, são funcionários comprometidos? O que eu estou fazendo como empreendedor para que essas pessoas estejam motivadas, né? O que eu adquiri de conhecimento em leis trabalhistas, em tributação, para que o meu negócio se torne sustentável? Tá? Eu falo muito de tributação, gente, porque é uma das coisas que mais, não vou dizer impressionou, mas digamos que surpreendeu, que mais me surpreendeu quando a gente começa a empreender. E no Brasil, quem tiver a oportunidade de conversar com alguém de fora, o Brasil é o país que tem uma das leis tributárias mais difíceis do mundo. Então, se você for explicar para alguém de fora, para um americano, para um chinês, as leis daqui, tributárias principalmente, além de ser difícil de entender, tem empresa que contrata consultoria para entender as leis daqui, e mesmo assim tem dificuldade, e muitos países deixam de investir por causa disso. Então, se as pessoas com um nível intelectual alto têm dificuldade de entender as leis daqui, imagina as pessoas com baixa qualificação. Tá? Vocês veem, hoje você vai emitir uma nota fiscal para outro estado, eu vi coisas que eu nem imaginava. Por exemplo, você vai emitir uma nota fiscal para o Rio de Janeiro. Tem uma porcentagem lá do valor dessa nota que chama, a sigla é Fundo de Amparo à Pobreza, um negócio assim. Tem uma porcentagem do valor da nota fiscal, isso só para o estado do Rio de Janeiro, que você tem que pagar para esse Fundo de Amparo à Pobreza, um imposto que você tem que pagar. Quem que na hora que foi fazer a venda do produto sabia que existia uma porcentagem que você tinha que pagar desse imposto? Porque, lógico, todo imposto que um empreendedor, que um vendedor, todo produto que um empreendedor ou um vendedor trabalha, ele calcula o preço de venda com base no custo daquele produto e com base nos impostos que ele vai pagar. Só que existem impostos hoje em dia que nem quem trabalha com isso diariamente tem tanto conhecimento. Imagina as pessoas que são novos empreendedores, digamos assim. Por mais que a pessoa fez um curso no Sebrae, se preparou, acaba tendo algumas pegadinhas quando a gente fala em empreendedorismo, tá? Então, vamos lá. Por que as empresas fecham? É interessante a gente falar disso porque a quantidade de coisas que pode levar uma empresa a fechar são muitas, tá? Por isso coloquei ali novamente, a gestão tributária. Se você calcula o preço de venda do seu produto errado, consequentemente você não vai ter o lucro que você precisa para manter um negócio. Tem empresa que ela só começa a dar lucro depois que ela fatura um valor X. E às vezes esse valor X, ele passa do 20º dia do mês, do 25º dia do mês. Você pega, por exemplo, um lojista de shopping, tá? A quantidade de custo, de despesa que um lojista de shopping tem, é funcionário, é aluguel do shopping, que não é barato, são os impostos que existem normalmente, tanto para compra quanto para venda, que para o cara ele conseguir pagar o aluguel, os funcionários, os impostos, ele trabalha ali 20 dias do mês, os 20 primeiros são só para conseguir fazer fluxo de caixa para isso, e os outros 10 é de lucro. Se a gente falar em 25 dias, não é nenhum absurdo. Então, assim, as empresas fecham por quê? Por má gestão. Por que está em negrito ali fluxo de caixa? Fluxo de caixa é o quê? É dinheiro. Se você não está vendendo o produto com a margem adequada, a probabilidade de você fechar é grande. Aí você fala, então é fácil, é só eu saber calcular o quanto eu preciso ter de lucro, coloco o preço no produto e se eu fizer isso eu vou ter sucesso? Não, porque às vezes você que vai trabalhar
com os cálculos todos, digamos assim, corretos, você vai ter um preço de venda que você não é competitivo no mercado. Então, o que aconteceu? A falha foi lá atrás, foi no planejamento. Tinham alguns impostos, tinham alguns custos que você não colocou no seu cálculo, e a hora que você estipulou o preço de venda do seu produto, ele ficou muito alto para você vender. Então, por isso que muito empresário, de maneira errada, começa a trabalhar de maneira informal, e a partir do momento que você começa a trabalhar de maneira informal, a probabilidade do seu negócio não prosperar é grande. A partir do momento que você deixa de pagar um imposto, a probabilidade de você não prosperar também é grande. Olha o que diz aqui, ó, 50% das empresas morrem nos primeiros 4 anos. Por quê? Porque quando o cara começa a ver a quantidade de leis que ele precisa seguir, a quantidade de imposto que ele tem que pagar, o negócio começa a ficar inviável. O que eu ia falar para vocês que é importante também? Bom, no decorrer da palestra eu vou lembrando de mais coisas, mas é muito importante você saber estipular antes de começar o negócio, você saber o preço de venda do seu produto, você fazer um plano de negócio. Ó, quais são as empresas aqui do meu bairro, da minha cidade, do meu estado que trabalham nesse segmento? Quem são os fornecedores dessas empresas? O meu público-alvo, ele está no Brasil todo? Ele está em uma determinada região? Não, está em 2, 3 diferentes regiões? Qual é o imposto que tem nessas 2, 3 diferentes regiões? Às vezes, se você vai trabalhar num negócio que você vai atender o Brasil todo, por exemplo, o preço de venda do seu produto lá para o Amazonas é um. O preço de venda do seu produto para o estado de... Vamos pensar, para algum estado da região Nordeste é outro. Então, tudo isso tem que ser bem planejado antes. Primeiro, para você ser competitivo no mercado. E segundo, para você não começar a vender o produto fora do preço que você precisa para que sua empresa seja sustentável. Professor Edmilson, tudo em ordem até aqui? Querem perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Ainda sem pergunta, Glaucio. Então tá, vamos lá. Estou falando muito rápido, tá tranquilo de entender? Tá bom. Pode perguntar, diga. Não, Tá tranquilo. Tá dando para falar bem. Tá, então vamos lá. Então, o que eu quero dizer? Eu ia falar sobre, por exemplo, tem muitos empresários que vendo a dificuldade do mercado, eles começam a trabalhar de maneira informal. Esse é um erro grande. Por quê? Por exemplo, vamos supor que você deixe de pagar um imposto. Hoje, para você vender para o governo, os órgãos governamentais, eles consomem todo e qualquer tipo de bem, seja serviço ou seja produto. Só que, por exemplo, para você vender para o governo hoje, se você não tiver com o fundo de garantia dos seus funcionários em dia, você não consegue vender para o governo. Então, assim, muitas vezes alguns empresários deixam de recolher os impostos de uma maneira correta e ele perde uma oportunidade de ouro do negócio dele, dá um salto, que, por exemplo, imagina, quem que não quer fornecer para o governo? Imagina o volume que você pode, vamos supor que vocês tenham uma empresa de, sei lá, uniformes esportivos, uniformes para alguma atividade. Poxa, surge uma oportunidade para você vender para o governo. Só que aí você descobre, depois que você ganhou aquela licitação, que você está com um imposto XYZ atrasado e você perde essa oportunidade. Então, assim, o pior caminho que um empreendedor pode ter é errar nos cálculos e começar a deixar de pagar imposto. Isso é um caminho, infelizmente, comum, né, que consta para essas empresas, para esses 50% de empresas que morrem nos primeiros 4 anos. Geralmente é por um erro dessa natureza, tá? Cálculo mal feito, tanto de compra quanto de venda, uma falta de planejamento do fluxo de caixa, enfim, motivos para uma empresa fechar é o que não falta, são muitos. Por isso que o índice, é muito fácil você errar no cálculo de um negócio, por isso que o índice de mortalidade é tão grande.
Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os números das empresas MEI. O que é MEI? É o microempreendedor individual, né? Então, atualmente, qual a porcentagem de MEI, qual a porcentagem de MEI que existe no país hoje? 56,7% das empresas hoje existentes no país são MEIs. E mesmo com a dificuldade que nós estamos, com essa crise sanitária que nós estamos, foram abertas 2,6 milhões de empresas no ano passado, que representa 8,4% de crescimento em relação a 2019. Então, olha a quantidade de gente, de pessoas e de empresas que apareceram num período de tamanha dificuldade que nós estamos, né? Outro número interessante, 79% das empresas são em atividade no Brasil, 79,3% são MEIs das que estão em atividade. Então, a quantidade de empresas hoje que atuam, que é MEI, é muito grande, tá? A gente fala de MEI, aí para quem tem essa dúvida, o que é MEI? MEI é a empresa que pode faturar até R$81 mil por ano. Tá? Aí vocês vão perguntar, mas então quando eu for abrir uma empresa, o que me leva a decidir se eu vou querer abrir uma MEI ou se eu vou querer o regime tributário do Simples Nacional? Primeira coisa, é o que você estima faturar por ano. A gente não sabe o tipo de negócio que você vai abrir, o volume de dinheiro que você vai comercializar. Então, MEI, qual que é o ponto positivo? É uma maneira de você se formalizar, pagando imposto baixo para o governo, porém, você não pode ter um faturamento superior a R$81 mil por ano. Tá? Essa é a característica de uma MEI. E por que as pessoas abrem uma MEI hoje em dia? Muitos querem formalizar aquilo que ela faz, e a partir do momento que a pessoa abre uma MEI, ela tem acesso a empresas que, se ela trabalhar de uma maneira informal, ela não consegue fornecer para aquela empresa. Porque se você pegar uma empresa de porte maior, que ela tem o regime tributário de lucro presumido ou lucro real, porque existe a MEI, existem as empresas que estão dentro do Simples Nacional, depois tem as empresas que estão no lucro presumido no real. Essas empresas, elas compram serviços e produtos, as empresas de maior tamanho, digamos assim, essas que estão no lucro presumido no real ou no real, elas precisam comprar de fornecedores que também sejam formais e que deem nota fiscal para ele. Então, vamos pegar um cara que tem uma empresa por exemplo, o cara conserta máquinas, enfim. Enquanto ele está ali trabalhando informal, ele consegue fornecer o serviço dele para quê? Para pequenas empresas que não precisam de nota fiscal. Aí o cara presta um bom serviço, começa a ter volume de trabalho a ponto dele precisar contratar pessoas, só que ele não consegue fornecer esse serviço dele para a empresa grande, por quê? Porque ele não tem uma nota fiscal, por exemplo. Então o cara vai lá, abre uma MEI, se formaliza, tem os benefícios que o governo concede para quem se formaliza, digamos assim. E qual a vantagem desse cara? Ele consegue passar a fornecer o serviço ou o produto dele para empresas de porte maior, que necessitam comprar de empresas que emitam nota fiscal. Aí vocês vão me perguntar assim, professor, mas por que empresas grandes só compram de quem emite nota fiscal? Porque ela também recebe um benefício do valor daquela nota fiscal do produto que ela comprou. Então, vamos supor, uma empresa que ela está no lucro real, é um regime tributário de grandes empresas, com grandes faturamentos. 18% do valor daquela nota, eu estou falando no estado de São Paulo, tá? Ela pode se creditar do ICMS daquela nota para bater no imposto de renda dela. Então, assim, grandes empresas não compram de uma empresa que não está formalizada, não compram delas. Por quê? Porque ela precisa da nota fiscal. Para quê? Para ela também ter benefício e ter esse valor abatido do imposto de renda. Mas, vamos lá, vamos deixar mais claro. Existem empresas que, por exemplo, elas preferem comprar. Olha como o negócio é complexo, o regime tributário
E eu aconselho a todos estudar bastante isso antes da decisão de empreender. Vamos supor, eu tenho um pequeno negócio, tá? Que está no Simples Nacional. E o meu concorrente aqui do lado, ele tem uma empresa de um porte já um pouco maior, tá? E ele se enquadrou em outro regime, porque ele tem um faturamento maior, ele quis optar por enquadrar a empresa dele em uma empresa de lucro real ou lucro presumido. Eu, como estou no Simples Nacional, o cara compra de mim, eu dou a nota fiscal para ele, só que ele se acredita, esse valor ele é escalonado, tá? Mas quando o cara compra de mim, ele se acredita de 2%, 2,5%, depende do tanto que eu faturei naquele ano. Já o cara que está aqui do meu lado, ele vende o mesmo produto, mas ele está enquadrado num outro regime tributário. Quando esse cara, o meu concorrente, emite uma nota para essa empresa, a empresa que comprou se acredita de 18% do valor do ICMS desse cara. Então, olha só, eu trabalho com o mesmo produto que o cara, da mesma marca, tudo certinho. Exemplo, tá? Só que pelo enquadramento que a minha empresa está, ela oferece um benefício de 2,5% do valor da nota para essa empresa que é meu cliente. A desse cara oferece 18%. Então o cara prefere comprar desse cara aqui porque a nota fiscal dele, ele consegue restituir mais no imposto de renda. Enfim, tem várias coisas no meio do empreendedorismo que a gente precisa se atentar para que a nossa empresa não caia na estatística dos 50% que morrem nos primeiros 4 anos. Tá? Outra curiosidade, por exemplo, a gente estava falando de abrir um pequeno negócio, quero fornecer para o governo. E eu falei para vocês que o governo ele incentiva os pequenos negócios. Em que sentido? Outra característica, digamos assim, quando você vai participar de uma licitação para fornecer para o governo, se eu ofereço o meu produto por, um exemplo, R$10, e esse cara também oferece por 10, lembre-se que eu sou do Simples Nacional e esse cara aqui está no lucro presumido do real. Eu ofereço por 10, esse cara por 10, o governo, o critério de desempate, já que ambos têm o mesmo preço, é comprar da empresa que está enquadrada numa tributação menor. Ou seja, o governo vai comprar da MEI, vai comprar do cara que está no Simples Nacional, e aí ele segue a hierarquia. Ele prefere não comprar do grande, por quê? Para beneficiar o pequeno e amanhã esse pequeno poder vir a ser um grande também. Ok? Vamos continuar aqui. Falando dos números, algumas curiosidades. O que esse slide nos fala? Do volume que aumentou, basicamente é a mesma informação do slide anterior, que o volume de mês, mesmo em relação à crise, ele foi superior, 8,4%. Do Brasil, 56% dos negócios, mais da metade dos negócios existentes no Brasil são MEI atualmente. Vamos lá. Quais são as atividades mais exploradas? Caímos com aquela mesma característica do slide anterior. As atividades mais exploradas são quais? São os pequenos negócios. É aquele cara que trabalhava informalmente, e decidiu se formalizar no ano passado. Daí que vem essa estatística. Tá? E onde estão as MEIs? A maior parte delas está aqui. Está no estado de São Paulo, depois vem Minas Gerais, e em terceiro lugar vem o Rio de Janeiro. Então vamos lá. Mesmo com a abertura de tantas empresas no Brasil, a pandemia acabou afetando e o faturamento dessas empresas foi reduzido em média 70%. Pessoal, por que reduziu esse tanto? Não é só porque, digamos assim, a gente não pode falar que o consumo diminuiu. Vamos pensar em algo que qualquer um de nós tem necessidade de consumir, sei lá, alimento, que é o mais comum, digamos assim. A gente está consumindo menos alimento? Não estamos. A gente continuou comprando, só que a quantidade de opções que nós temos, elas aumentaram. A gente comprava do restaurante X que tinha no nosso bairro.
Hoje, o número de restaurantes que tem ali no nosso bairro aumentou. Nós comprávamos material de construção, por exemplo, de um determinado lugar no nosso bairro. Como aumentou o número de empresas, de CNPJs, nós passamos a ter mais opções de lugares para consumir. Então, isso também influenciou bastante nesse número negativo da queda dos negócios em 70%. Não é porque nós estamos consumindo menos. Até eu, particularmente, concordo que tem menos dinheiro em circulação no mercado, por isso que o governo incentivou com esses planos de remuneração para as pessoas de baixa renda. Mas eu acho que em grande parte foi porque a concorrência também aumentou muito. Vamos lá continuar. Aí vocês vão me perguntar, tá bom, Glaucio, você está falando sobre isso, foi fácil empreender? Como que você começou? Não foi fácil, lógico. Os primeiros 2 anos de uma empresa, eles são os mais difíceis. E como que eu comecei? Eu acho assim, porque hoje eu tenho uma empresa, felizmente passou daqueles 4 anos que são os de grande risco. Mas nunca você pode começar um negócio, isso é opinião pessoal minha, com a perspectiva de ter lucro nos primeiros anos. Porque assim, antes eu ouvia das pessoas, os primeiros 2 anos você não espera ter lucro porque você vai estar... o seu negócio ele vai começar a criar estabilidade. Tem muita empresa que ela não começa a comprar de você no primeiro e no segundo ano porque ela não sabe se você vai se manter vivo e ela não quer um fornecedor que não prospere. Imagina uma empresa de grande porte. Ela chega, ela fala assim, Glaucio, você vai começar a me vender esse produto você importa para vender para mim, que o produto que eu trabalho, por exemplo, é importado. Imagina se amanhã ou depois a sua empresa fecha e você não consegue me fornecer mais esse produto. Será que você tem capacidade, tem fluxo de caixa para conseguir manter esse produto em estoque para mim? Então, assim, uma empresa nova, ela gera muitas dúvidas nos potenciais clientes dela. Então, assim, qual que é a melhor maneira de você começar? Eu, por exemplo, comecei uma empresa, a minha empresa, ela importa um determinado produto, que é um produto bem específico, ferramentas para usinagem. Tá? A gente importa isso ou compra no mercado nacional. Esse produto em específico que eu trabalho, ele não tem fábrica desse produto aqui no Brasil. Esse produto ele é importado de algum país. Tá? Tem fábrica nos Estados Unidos, obviamente na China, na Alemanha, mas enfim. Como que eu comecei? Quando eu comecei, eu era funcionário de uma empresa e eu comecei com um negócio em paralelo. Então, assim, eu não tinha aquela preocupação e aquela cobrança do negócio dar certo no começo, porque eu dependia daquilo. Não, foi um negócio que foi aberto em paralelo, quando eu trabalhava para uma outra empresa, e aí eu tinha segurança de ser funcionário, e aí aos poucos eu fui começando a entender do negócio. Estudando, entendendo como funcionava o regime tributário, entendendo o perfil dos clientes que poderiam consumir aquele produto. Lógico, eu abri uma empresa do mesmo segmento qual eu trabalhava. Isso também ajudou bastante. Só que quando você é funcionário, por exemplo, da empresa, você não se preocupa em entender muito sobre tributação. E tem empresas que elas sobrevivem de trâmites tributários. Vocês podem falar assim, professor, me explica melhor sobre isso. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei para uma empresa que a matriz dela era na Suíça. Tá? E aí eles abriram uma subsidiária em São Paulo. E aí, na hora de importar o produto, pesquisando o mercado, olha a brecha que a empresa achou. Se ela fizesse a importação da Suíça para São Paulo, ela pagava um determinado imposto. Se essa mesma empresa importasse o produto aqui para o Brasil, só que para o estado do Espírito Santo, o governo do Espírito Santo, ele dava um benefício para essa empresa, a qual possibilitava ela ter um preço de venda do produto no Brasil menor,
Por quê? Porque enquanto todos os concorrentes do segmento importavam por São Paulo, ela importava pelo Espírito Santo e ela tinha um benefício fiscal do governo do Espírito Santo que possibilitava a ela vender o produto mais barato. Então, assim, são coisas que você aprende no decorrer do período em que você trabalha para alguém. Então, assim, por isso que é muito importante, antes de você abrir um negócio, antes de você empreender, você ter uma experiência. Tá? Então, assim, eu acredito hoje que o caminho mais viável a seguir é fazer a faculdade, fazer um estágio, trabalhar em uma empresa, em duas, em três, conhecer do negócio. E para aqueles que tiverem vontade, aptidão e capacidade, depois dessa experiência adquirida, ir lá empreender. Ah, professor, mas é fácil? Preciso de muito capital? Não, às vezes não precisa. Eu, por exemplo, comecei meu negócio com pouco dinheiro, pouquíssimo dinheiro. Foi mais o quê? Com um pouco de conhecimento que eu tinha desse mercado e o conhecimento que eu tinha dos clientes em potencial. Tá? As pessoas também me conheciam e foi mais com o conhecimento do que com o capital. Tá? Então, assim, e a gente não adquire esse conhecimento num período curto. Então, também acho muito arriscado a pessoa sair da faculdade com a ideia de empreender. A gente ainda é novo, eu sei que a gente tem ansiedade. Essa regra vale para todos? Não, não vale para todos. Tem aquele cara que ele nasceu com o espírito empreendedor e que ele não vai trabalhar para ninguém e ele vai ter sucesso sim. O cara vai pesquisar, o cara vai estudar, ele vai atrás de conhecimento e ele vai conseguir ser um empresário de sucesso. Então, assim, tudo que eu falei para vocês não tem regra. São características e particularidades que nós vamos adquirindo com o passar do tempo. Professor Edmilson, tranquilo até aqui? Posso continuar? Pode sim, já temos duas perguntinhas, mas eu já falei para a turma que a gente faz ao final da sua fala, a gente abre o debate, tá? Tranquilo, pode me interromper a qualquer momento, viu? Então vamos lá. O mercado de trabalho sentiu forte impacto com a pandemia devido ao coronavírus. Assim precisaram ter boas doses de inovação para se manterem. Então vamos lá. Quando a gente diz inovar, pessoal, o que está dizendo aqui nesse slide, por exemplo, vamos pegar o segmento aí que teve que se reinventar. A gente pega bares e restaurantes, tiveram que começar a fazer delivery. A gente pega aquele salão de cabeleireiro. A mulher teve que fechar as portas e teve que começar a atender na casa das pessoas. Ela teve que se reinventar. Vamos mudar um pouco de característica de empresa. Você pega empresa de porte maior. Vamos pegar uma papelaria, que eu vi outro dia, por exemplo. Algumas semanas atrás, quando que a Calunga imaginou que ela não ia poder receber pessoas dentro da loja dela? O que eles começaram a fazer? Isso eu estou dizendo a experiência própria porque aconteceu comigo. Você tinha que entrar no site, você comprava o produto e depois de 2 horas você podia ir na porta para retirar. Tiveram que se reinventar, tiveram que fazer algo diferente para quê? Para o faturamento não diminuir. Outro segmento que eu vi também, laboratórios. Outro dia eu vi um carro de um laboratório com um telefone, com um site. O que esse laboratório fazia? Ele ia fazer o exame na casa das pessoas para as pessoas não se deslocarem, não precisarem se deslocar até o laboratório. Foi um sistema de trabalho que eles tiveram que se reinventar, que se propor a fazer depois da pandemia. Você pega nós, professores, quantos de nós não tivemos dificuldade no começo quando a faculdade nos informou, você vai ter que começar a dar aula remoto agora, você vai ter que começar a usar o ambiente virtual de aprendizagem, né? Vai ter que começar a usar o AVA para dar aula. Não é todo professor que se adapta fácil a falar com uma câmera, a mexer no sistema, nós nunca tínhamos mexido, mas tivemos que nos adaptar e seguir adiante. Então, assim, muitos segmentos e muitas pessoas tiveram que se adaptar para conseguir sobreviver. Tá? O trabalho remoto, gente, ele depois do acontecido, depois não, né? Agora que nós estamos vivendo, ele passa a ser uma
uma característica, tá? Coisa que nós não vamos conseguir fugir disso, tá? E o que a gente leva como um aprendizado com relação a essa mudança que aconteceu no nosso cotidiano? Que, assim, por mais que você se prepare, invista em determinados negócios, o processo de se adaptar a novos desafios, ele sempre vai existir, tá? Você investir em algo, tudo que a gente investe hoje em dia, eu vou investir numa empresa, você pode perder. Eu vou investir na bolsa de valores, vou colocar meu dinheiro lá, você pode perder. A única coisa que não roubam da gente é o nosso conhecimento. Então, assim, o melhor investimento que quem pensa em ser um empreendedor faz é o quê? É investir em conhecimento. Porque o investimento é um capital que ninguém tira de nós. Se eu peguei todas as minhas economias, investi numa empresa, fui lá e perdi, não tem o que fazer. Coloquei minha poupança de X anos num negócio, o negócio não deu certo, perdi. Agora, se você investe em conhecimento, em estudo, isso ninguém vai roubar de você e você sempre vai poder, com o seu conhecimento, vender ele para alguém, tá? Para trazer benefício para aquela pessoa. Tá? Então, eu acho que um grande aprendizado que esse processo de dificuldade que todos nós passamos agora nos trouxe foi esse, de investir em conhecimento, porque isso, e é o que vocês, muitos aqui que estão nos assistindo são alunos, vocês estão fazendo isso, estão investindo em conhecimento. Então, é a primeira etapa do processo e nunca pulem essa etapa e nunca deixem de fazer isso, tá? De investir no conhecimento, porque esse é um capital que jamais alguém vai tirar de nós, tá bom? Vamos lá, seguindo um pouquinho adiante. Algumas curiosidades, né? 74% das empresas querem continuar com o sistema de negócio home office. Não é segredo para nenhum de nós, mas é algo muito lucrativo para as empresas manter o funcionário em home office. Ah, professor, é possível para todas as atividades? Óbvio, todos nós sabemos que não. Tem gente que trabalha numa determinada máquina, não dá para o cara pegar a máquina, levar para casa e trabalhar em casa. Mas é algo benéfico. Eu vejo isso tanto para a empresa quanto para o funcionário. O que a empresa tem de economia, por exemplo, com espaço, é algo que para quem não é do ramo, é difícil calcular. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um colega que ele trabalha numa empresa de grande porte, ele trabalha na Gerdau. A Gerdau tinha 3 andares num prédio, uma das unidades da Gerdau, né? Ele tinha 3 andares num prédio ali na Marginal Pinheiros. E aí, com esse negócio de home office, eles devolveram 2 andares, ficaram com um só. Mudou alguma coisa na empresa porque as pessoas deixaram de ir lá presencialmente e começaram a trabalhar em casa? Não, não mudou nada. A empresa economizou com locação. Existe quem não gosta do home office, mas acredito eu que grande parte das pessoas gostam sim do home office. É bom para a empresa, é bom para o funcionário. Eu, particularmente, eu vejo que o funcionário que trabalha em home office, ele se preocupa em produzir mais, porque ele não quer gerar desconfiança para a empresa dele de que ele está lá em casa sem fazer nada. Então o cara se preocupa em produzir mais, para quê? Para ninguém falar, poxa, mas o cara está em casa, não está produzindo igual. Quando o cara está na empresa, estão vendo que ele está lá, então o cara vai lá, ele toma um cafezinho, ele vai na mesa do colega, ele bate um papo, ele demora um pouquinho mais na hora do almoço. Quando o cara está em casa, aquele cara que é comprometido, ele se preocupa em produzir e entregar o resultado, porque senão ele pode ser julgado, e muitas vezes até de uma maneira errada, como o cara que quando está em casa não se preocupa em produzir tanto. Então, o home office para muitas empresas, ele passou a ser bastante benéfico. Outro dia, sei lá, uns 3, 4 meses atrás, eu estava ouvindo a entrevista do CEO da TIM. E aí, o que esse cara falou que eu guardei na memória que achei bastante interessante? O trabalho remoto é algo que já vinha sendo estudado pela TIM há alguns anos. Só que esse processo, pelo estudo deles, demoraria em torno de 24 meses.
E aí, para surpresa deles, o que aconteceu? Esse processo ele teve que ser feito sem prazo, da maneira mais ágil possível. As pessoas elas não podiam mais se deslocar para a empresa, não podiam mais trabalhar naquele espaço juntas, e esse processo ele teve que ser acelerado. Ele falou, em 60 dias a gente já estava com 80% daquele volume de pessoas que estavam no nosso estudo trabalhando em casa. O que levou eles a fazerem isso? As necessidades. E era uma live, estava o CEO da TIM e outro cara que eu lembro era o da Via Varejo, que é das lojas do Ponto Frio, da Casas Bahias. Esse cara falou, de uma hora, de um dia para o outro, as nossas portas tiveram que fechar e nós tivemos que começar a sobreviver de vendas online. Então, assim, olha o tamanho da repercussão, como as empresas tiveram que se reinventar, tiveram que se adaptar ao home office, numa velocidade muito maior do que a que eles mesmos esperavam. E o que esse slide diz de interessante? Me recordo se foi nesse. Algumas empresas, agora, visto o benefício do home office, muitas delas, elas vão continuar, deixa eu ver se foi aqui. Não, elas vão passar a adotar o home office de maneira definitiva. Algumas delas, não de maneira definitiva, mas 2 ou 3 dias por semana, lógico, dependendo da atividade, vale ressaltar que a gente sabe que não é para todos. Elas vão passar a fazer isso como regra. Olha lá, 46% das empresas adotaram a estratégia do trabalho remoto. É um número bastante expressivo, né? E quem fez essa pesquisa foi a FIA, com os dados de 139 empresas. Quem adotou o trabalho remoto? Vamos lá. 53% das empresas pesquisadas eram empresas da área hospitalar. Ah, mas aí pode ser que alguém fale, poxa, mas como que a enfermeira, como que o médico vai trabalhar remoto? Provavelmente são atividades administrativas, lógico. Tá? Da indústria, 47% adotou o trabalho remoto. É aquele exemplo que eu falei. Na indústria, por exemplo, o cara que trabalha em uma máquina, por que foi menos da metade? Porque o cara que trabalha numa máquina não tem como fazer a atividade dele de maneira remota. Das grandes empresas, das grandes, tá? Quando a gente fala de grandes, 55% colocou as pessoas em home office. Por que nas grandes empresas a quantidade de pessoas em home office é maior? Provavelmente por causa do nível de tecnologia que uma grande empresa tem, né? Ela tem uma estrutura com um grau tecnológico maior que possibilita que as pessoas façam o trabalho delas em casa. Você pega a parte administrativa de uma empresa que envolve o departamento de compras, de vendas, o fiscal, a contabilidade, o RH, que faz treinamento, sei lá, essas pessoas da indústria conseguem fazer essas atividades em casa. Isso, então, olha lá, nas grandes empresas, 55%. Nas pequenas, esse número cai para 31%. Por quê? Porque provavelmente elas têm um nível de tecnologia menor, não tem programas tão sofisticados, digamos assim, que possibilitem que as pessoas trabalhem em casa. E outro dado interessante é de que 33% dessas empresas adotou o home office de maneira parcial, ou seja, apenas alguns dias da semana. Agora, falando especificamente da área dos alunos, vamos lá. Como que está o mercado para as áreas de engenharia e arquitetura? O professor Anderson separou alguns números aí bastante interessantes. Vamos lá. Mesmo com 1,2 milhões de engenheiros em atividade atualmente, ainda falta profissional no mercado. Vamos lá. Por que falta profissional? Porque muitas empresas elas passaram a investir em profissionais da área de engenharia. Por quê? Porque o engenheiro ele tem uma capacidade de raciocínio mais veloz, mais ágil, trabalha muito com a mente. Então, por exemplo, vamos dar exemplo. Banco.
quantos engenheiros não existem dentro de um banco hoje? Eu tenho colegas que trabalham em banco e eles falam, igual eu falei para vocês no começo da palestra, às vezes o cara está lá há 20, 30 anos trabalhando no banco e ele perde a vaga para um trainee. Porque o garoto chegou lá, lógico, ele estudou, ele sabe falar um idioma, ele domina bem a tecnologia e ele tira a vaga de uma pessoa que trabalha num banco, um engenheiro. Tem gente que pensa, mas o engenheiro ele trabalha só na área civil ou é um engenheiro de produção, um engenheiro mecânico que trabalha na indústria. Não, o engenheiro hoje, pela facilidade que ele tem, digamos assim, de raciocínio, pela capacidade de raciocínio que ele tem, isso vale para os alunos de arquitetura também que fazem muito cálculo, eles têm uma possibilidade de ter um mercado de trabalho que foge daquele que era tradicional dele há 20 anos atrás. Há 20 ou 30 anos atrás, o engenheiro trabalhava só na área específica dele, só na obra ou só na indústria, o arquiteto só ali dentro do escritório. Hoje em dia, não. Hoje, essas profissões, os horizontes para essas profissões, digamos assim, ampliaram bastante. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, o agronegócio, você pega o engenheiro agrônomo hoje, dificilmente falta trabalho para um cara desse. O agronegócio é um negócio em expansão no país hoje. Né? Então, pro engenheiro bem qualificado, digamos assim, dificilmente vai faltar oportunidade. Tem que se preparar, tem que ter um diferencial, a competitividade é grande, mas para quem tem conhecimento e para quem se dedica em adquirir as aptidões necessárias, dificilmente falta trabalho. Tá? Então vamos lá, na arquitetura. Da arquitetura é um mercado que se expandiu bastante, por quê? Não lembro se é nesse slide que falava, é um caso parecido com o dos engenheiros, tá? Porque ele além de ter a afinidade com a área de exatas, ele tem uma formação artística também. Então, é uma profissão que é amplo o conhecimento que as pessoas que estudam arquitetura têm. Então, se você pegar, por exemplo, a área de mobilidade urbana, qual a cidade do país que não precisa de uma melhoria na mobilidade urbana? Qual o melhor profissional para fazer isso? É o de arquitetura, porque ele tem a formação artística necessária e ele também tem o conhecimento das disciplinas de exatas. Então, é um profissional bastante requisitado pelo amplo conhecimento que ele tem. Então, o arquiteto ele deixou de ser aquela pessoa que se dedica somente à função de fazer projetos residenciais, por exemplo. A área pública é uma área que requisita muito profissional de arquitetura hoje em dia, devido às características que ele adquire, né, quando ele faz a formação acadêmica. Vamos lá. Pessoal, acho que eu estou me estendendo um pouquinho, mas tudo bem, vamos lá. Tá acabando já, estamos indo para o final. Depois a gente pode disponibilizar a palestra para vocês, mas aqui ele detalha as áreas de atuação de cada uma dessas funções, tá? Com a ressalva de que hoje os engenheiros, em alguns casos foge disso, ele não trabalha somente em construções, ele tem um campo maior de atuação, igual eu falei, por exemplo, tem muito engenheiro em banco, e aqui fala, a mesma coisa do arquiteto e urbanista. É uma função que se ampliou bastante para outras atividades, não só aquela de projetar e fazer reforma. O horizonte para esse tipo de profissional se ampliou bastante, digamos assim, para falar de maneira resumida. Então, vamos lá. Um estudo da consultoria Robert Half revela que as melhores oportunidades para os engenheiros de diversas formações estão na área de gestão de pessoas, projetos e processos de grandes empresas. E os cargos, eles podem variar bastante. Então, vamos lá. O engenheiro, hoje em dia, ele não trabalha só, por exemplo, se a gente pegar numa indústria, só no desenvolvimento de produtos, ou só na execução de novos projetos, ou só na elaboração de desenho. Olha a quantidade de funções
que o engenheiro pode desenvolver hoje em dia. Tá? O professor Anderson, ele se deu ao trabalho de pesquisar, de fazer uma pesquisa rápida de como está a procura pelos profissionais. E olha a data, gente. Isso ele fez hoje, dia 26. Ele fez isso ontem. Então, vamos lá. Quando a gente pesquisa vagas para engenheiros, no Brasil, quase 12 mil vagas disponíveis. Tá? Pessoal, vale ressaltar, não é porque eu sou engenheiro, eu vou clicar lá, a vaga é minha. Lógico que tem a concorrência, digamos assim, e os alunos ou a pessoa que se propõe essa vaga tem que ter alguns diferenciais. A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Arquiteto, Vagas Brasil, 807 vagas. Engenheiro civil, só em São Paulo, 259. E olha a faixa salarial. É um salário razoavelmente bom para o período atual que a gente vive. Engenheiro de produção, em São Paulo, 171 vagas. Um site confiável. Vaga para arquiteto e urbanista, só em São Paulo, 463. Olha a faixa salarial. Então, assim, o que a gente precisa refletir? Existe concorrência? Sim, existe. Quem vai se destacar? Aqueles que estão melhor preparados. Tá? Um diferencial que a gente não pode esquecer nunca. Vocês, principalmente os alunos, vocês ouvem isso com uma frequência grande. Idioma é diferencial? E é quase que essencial. Que empresa hoje que não importa alguma coisa ou que não quer exportar alguma coisa, então passa a ser quase que uma obrigação você ter o idioma hoje. Para quê? Para você trabalhar para uma boa empresa. Tá? Então, mas eu não tenho idioma, eu não vou conseguir uma boa colocação no mercado? Você pode até conseguir, sim. Às vezes você não tem o idioma, mas você é uma pessoa ágil, você se adapta fácil a novas funções, você é bom em trabalhar em grupo. Não quer dizer que você não vai conseguir, mas o idioma é um diferencial. E aí vocês vão perguntar, como que eu vou garantir meu espaço no mercado de trabalho, Glaucio? Não tem outra saída, senão a que nós vimos nos slides anteriores. Investir em conhecimento. Tá? Se você não investir e ficar esperando a oportunidade aparecer para você, dificilmente você vai conseguir ter a ocupação que você deseja. Tá? Então, pessoal, basicamente, desculpa se eu me estendi muito, tá? Mas é o que nós tínhamos preparado para falar para vocês. Então, professor Edmilson, eu me coloco aqui à disposição para possíveis perguntas que vocês tenham. Muito obrigado, viu, Glaucio? Eu achei muito impressionante os dados que você trouxe, né? Essa questão também Eu só queria complementar uma questão aqui. Eu acho muito importante isso que você colocou da importância, né, da formação e da especialização, né, da questão da formação mesmo dos alunos, porque a gente tem observado o movimento, né, o processo de urbanização recente, ele está gerando essas grandes metrópoles muito trabalhos ligados à informação, à tecnologia da informação. E eu acho que uma boa formação, um bom especialista, ele tem realmente muito mais possibilidades de destacar e de, logicamente, se inserir aí no mercado de trabalho tão concorrido aqui no Brasil, né, principalmente por conta aí, né, do que a gente tem vivido aí. E eu também chamo a atenção aqui, pelo que você falou, né, foram quase, apesar da pandemia que a gente passou aí no último ano, foram quase 600 mil microempresas individuais abertas, né, no ano de 2020, o que, eu estava vendo aqui um dado que dos quase 56% dos negócios em funcionamento hoje no Brasil são microempreendedores, né? Então, é um dado muito, assim, muito grande mesmo, muito expressivo. E eu só queria, algumas pessoas comentaram a questão da microempresa individual, você podia complementar? A MEI, na verdade, para o profissional das engenharias, da arquitetura, ele não pode, né, utilizar a MEI, né, porque são cargos de formação, com regularização legal. Então, o engenheiro, o arquiteto não pode, mas, em compensação, a gente tem agora muitas atividades ligadas à construção civil
que estão, né, que trabalham, né, para a construção civil e que ainda podem emitir nota fiscal, fazer a contratação por meio de microempresa individual. Eu estava vendo aqui só, olhando por cima, armador de ferragem, calheiro, comerciante de material de construção, vidraceiro, telheiro. Então, tem um rol, carpinteiro, um rol de atividades ligadas à construção civil que ainda podem ser MEI, não é isso, Glaucio? Enquanto que engenheiro e arquiteto não pode, né? Vamos lá. Eu acredito que não, por quê? Por causa do valor de faturamento anual. Então, assim, você é engenheiro. Eu acho que você pode ter uma MEI, sim, tá? Só que a sua MEI não vai ser do segmento de engenharia. Tá? Então, você pode ter, vai ser de um outro segmento. Isso. Porque para muitas empresas, vamos supor que o aluno de engenharia preste o serviço X. Para a empresa, o que importa é que quem preste esse serviço seja uma pessoa que esteja no mercado de trabalho formal e que esteja uma MEI. Tá? Então, assim, teve alguém que perguntou, eu estava dando uma olhada no chat ali enquanto o professor falava, preciso fechar a minha MEI depois que eu me formar? Isso. Não necessariamente você precisa fechar, só que você vai ter que enquadrar a MEI, talvez numa atividade um pouco diferente da sua de engenheiro. Eu não sei se era aluno de engenharia ou de arquitetura. Então, assim, a resposta é, você não precisa fechar. O que você precisa fazer, talvez, é enquadrar a sua MEI num segmento que não é o de engenharia e arquitetura. Respondi a pergunta, era isso mesmo? Respondeu. Uma aluna pergunta justamente isso, que ela tem uma MEI, né? Ela vai se formar agora em arquitetura, e ela tem uma MEI, se ela tem que fechar a MEI. Não, porque a MEI, ela trabalha com uma outra atividade, né? Se for trabalhar com arquitetura, urbanismo ou engenharia, aí não pode ser a MEI, tem que ser realmente uma empresa... O professor, eu espero que ela precise fechar pelo valor que ela está faturando. Eu espero que ela esteja faturando acima dos 81 mil e, por isso, precise mudar a tributação da empresa dela. Espero que seja por isso. Muitas pessoas acabam optando pela MEI, logicamente, as que não são esses trabalhos de cunho mais intelectual, por conta das contribuições, né? Porque a microempresa, você contribui os impostos do município e do estado, e você ainda contribui com a Previdência. Então, para alguns, você tem pelo menos para a aposentadoria, né? Isso aí. Outra pergunta que fizeram aqui, viu, Glaucio, é sobre o papel das redes sociais para a divulgação de uma empresa. Como que isso está acontecendo? Se as respostas são positivas? A resposta é, minha opinião, tá? E até vou usar como exemplo o meu negócio, que é um pequeno negócio. É primordial para qualquer negócio hoje estar nas redes sociais. Nós lá na empresa temos entrou como estagiária, ela só cuida disso, de rede social, de divulgação de produto em Facebook, Instagram, Google Ads. A empresa que meu ponto de vista, tá? Eu invisto nisso e eu acho que é necessário. E aí você vai me perguntar, isso dá retorno? Sim, dá retorno e é fundamental. Eu acho que a empresa que não estiver engajada no negócio das redes sociais hoje em dia, a possibilidade dessa empresa prosperar e crescer se reduz muito, tá? Então, assim, hoje eu tenho uma pessoa para fazer isso. Amanhã ou depois eu quero ter 3, 4, tamanha a importância da rede social. E traz retorno. Muitos empresários não investem em redes sociais porque veem o investimento em rede social como, digamos assim, desnecessário. Opinião pessoal minha, é um investimento extremamente necessário. A empresa que não fizer isso e que não se divulgar nas redes sociais hoje em dia, a probabilidade dela ter sucesso se reduz bastante. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que tá dizendo, existe algum capital mínimo, um capital de giro mínimo para abrir uma empresa aí na área da construção civil, das engenharias, da arquitetura? Existe algum valor médio? Ou... Eu acho que não. Vou citar um exemplo. Minha irmã, ela fez engenharia e ela tinha um TCC que o investimento era para locação de equipamento e o investimento inicial deles ia ser o quê? Ela ia alocar os equipamentos online, tá?
o grupo que fez esse TCC, eles iam preparar a plataforma para alocar isso online, iam fazer a parceria com uma pessoa que tinha os equipamentos. Então, assim, o cara tinha os equipamentos, mas ele não tinha o conhecimento de divulgação disso, que ia ser online, não tinha o conhecimento de divulgação desse serviço. E eles não tinham dinheiro para adquirir os equipamentos, lógico, mas eles tinham conhecimento de como fazer o negócio ser divulgado online. Então, assim, qual que era o capital deles? O conhecimento. Tinham dinheiro? Não tinham, mas precisavam dos equipamentos. Se associaram a uma pessoa que tinha equipamentos. Então, assim, e essa pergunta, precisa de capital? Pouco ou muito? Tudo depende do tamanho do negócio que você quer começar, né? É difícil começar grande? Muito difícil. Mas se eu não tiver capital, eu jamais vou conseguir começar? Não, às vezes você consegue começar sem capital, sim. Tá? Muitas pessoas começam com o quê? Com a ideia. Se você chegar para alguém, ó, eu tenho a ideia tal, você tem o capital, ou você tem os equipamentos, ou você tem o produto, essas pessoas se associam e vocês conseguem fazer o negócio. Então, não pensem com isso, eu só vou conseguir empreender quando eu tiver dinheiro. Não, muitas vezes você tem a ideia e você chega para uma pessoa que tem o capital e vocês conseguem juntos. Tá certo. E outra coisa, Glaucio, que como você comentou muito, né, sobre essa tendência agora do trabalho home office e essa massificação também em todas as áreas, né, desse trabalho remoto, estão perguntando também se você considera que o home office ele explora mais o trabalhador e como que você vê essa questão? Eu acho que o home office ele não explora mais, não explora. O que eu vejo é que o funcionário que ele está em home office, ele se preocupa em produzir mais. Então, assim, passa a ser uma autocobrança. Porque quando o cara está lá na empresa, acho que é mais ou menos as mesmas palavras que eu falei na palestra. A hora que o cara está lá na empresa, ele sabe que as pessoas estão vendo ele lá, mas não necessariamente ele está produzindo. Às vezes o cara está lá de corpo presente, mas ele não está produzindo, que é aquilo que a empresa quer. E quando o cara está em home office, como não estão vendo a pessoa fisicamente, ele se preocupa em produzir e mostrar o que ele fez. Para quê? Para não causar aquela imagem de que fala, pô, o fulano tá lá em casa, tá trabalhando em casa, não deve estar fazendo nada. Então, gera uma autocobrança para a pessoa, a hora que ela está em casa, em produzir mais. Porque se ela não produzir, se não mostrar o que ela fez, como que a empresa vai ver essa pessoa? Então, eu acho que assim, a empresa ela não suga mais, não explora mais. Não. A cobrança, ela muda de lado, digamos assim. Quando o cara está presencial, eu acho assim, que muito funcionário, ele espera a empresa pedir algo. Fulano, precisamos ver isso. Fulano, precisamos ver aquilo. A partir do momento que o cara está em casa, ele começa a ter mais ideias. Para quê? Para que a empresa, para ele se mostrar para a empresa de que ele está lá e está produzindo algo. Está trazendo ideia, está trazendo resultado. Então, eu vejo mais que a cobrança muda de lado. Ó, eu vou te cobrar menos agora e você tem a preocupação de trazer mais resultado para a gente. Eu vejo dessa maneira. Tá bem. Alguns alunos aqui, os participantes comentaram sobre as dificuldades que existem, né, de abrir empresa no Brasil, o tempo, né, moroso, as documentações, e estão reclamando aqui. E tem uma outra pergunta mais relacionada à pandemia, que como a construção civil ela foi tida, né, como um serviço essencial na pandemia, como que as empresas estão fazendo a proteção desses trabalhadores nesse período? Da construção civil? Da construção civil. Assim, eu imagino que, se vocês pesquisarem, eu até tinha separado um slide que falava sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. A construção civil, ela é uma área que, diferente do que muita gente pensa, ela se expandiu nesse momento de pandemia e, consequentemente, houve a necessidade de mais capital humano. Tá? Foi o que eu pesquisei antes, quando o professor Anderson estava montando a palestra, que ele mostrou as oportunidades na área de engenharia, a de construção civil, eu vi um segmento em alta, tá? Digamos assim. E agora, abrindo um parênteses, com o tempo de abertura de empresa que vocês comentaram, né? Isso. A pandemia ajudou no sentido do quê? O procedimento de abertura de empresa, se vocês
pesquisarem na internet, vocês vão ver que reduziu muito. Se não me engano, vocês podem pesquisar isso de uma maneira mais profunda pela internet, mas eu acho que o tempo de abertura de uma empresa em São Paulo deve estar em torno de 3 dias hoje. Há 4 anos atrás, para você abrir uma empresa, era burocrático, sim, tá? Tinha gente que tentava dar jeitinho para abrir a empresa mais rápido. Eu tive dificuldade para abrir a minha. Eu demorei 4 meses para abrir. Porque aí vem fiscal e começa a impor dificuldade, não sei o quê. O dia que se alguém daqui desse grupo pensa em abrir uma coisa, abra da maneira correta, não pense em dar jeitinho, faça das coisas certas. O tempo caiu muito, principalmente no estado de São Paulo, em virtude da crise que nós passamos aí com a pandemia, o processo se digitalizou bastante e está bem mais ágil. Então, o tempo de abertura, eu não vejo como empecilho atualmente. Tá? Eu acho que é algo que está bem ágil. Aqui comentaram que anteriormente, esse período, levava 80 dias para abrir a média de tempo para abrir uma empresa no Brasil. Concordo, eu acho por aí mesmo. E eu já li na internet aí que esse prazo reduziu para coisa de 1 semana no máximo. Podem pesquisar. É um número bem interessante e positivo, não é informação negativa, não. Tá, tem um outro participante que pergunta que, sabendo das dificuldades de ter retorno, né, no negócio próprio, como o empreendedor pode fazer para se manter nesse período aí de adaptação inicial? Então, tem que ter um capitalzinho, né? E a gente volta para aquilo que eu falei, onde eu me enquadrei. Eu não recomendo tentar empreender num período onde você não tenha uma atividade em paralelo. Por quê? Porque você acaba pulando etapas do processo, quando você abre o negócio por necessidade. Então, eu sei que isso não é possível para todo mundo, pode ser até que seja na maioria dos casos, isso não é possível, mas o ideal para você começar a empreender é quando você tem uma outra atividade em paralelo. Porque senão você começa a enxergar aquela oportunidade de empreender como uma obrigação de aquilo dar certo, e essa cobrança ela pode ser prejudicial nesse seu processo de abertura e de início de negócio. Então, quando possível, o ideal é fazer esse processo de empreender quando você tiver uma atividade em paralelo. É o melhor dos mundos, quando possível. Ah, professor, mas isso tem que ser agora, eu não tenho capital suficiente, o que eu faço? Sociedade. É legal a sociedade? Tem quem goste, tem quem não goste, mas preciso abrir agora, não tenho capital, o que eu faço? Vamos dividir o risco, então. Vou me associar com alguém que tenha dinheiro, vou ganhar menos, porque o lucro eu vou ter que dividir com alguém, mas é uma possibilidade de eu começar o meu negócio agora. Certo. Tem um outro participante, o professor Glaucio, que ele está comentando sobre um projeto de lei, né, que está tramitando, o projeto de lei número 55 de 2021, que permitiria, né, que os profissionais arquitetos urbanistas autônomos pudessem trabalhar pelo enquadramento da microempresa individual, tá? Isso é o projeto, ele está comentando aqui. Como existe baixa representatividade nas associações de classe e muita insatisfação dos associados, né, com relação ao CREA, CAL e tudo mais. Pergunta aqui, será que isso seria uma utopia? Levando em consideração o jeitinho brasileiro, poderia ser? Será que isso... quem iria fiscalizar esses autônomos se isso acontecesse mesmo? Se você pudesse trabalhar por MEI sem aí a fiscalização do CAL ou do CREA. Como você vê isso? Eu vejo que, assim, parte de nós, estudantes, cobrar isso das instituições, no caso do CREA. Porque, assim, é um órgão que nós pagamos e é um órgão que tem competência para ir atrás dessas leis e fazer com que elas tenham uma validade que nos beneficie. É uma entidade de classe como todas as outras, e o fato de nós... o fato não, qual palavra que eu posso dizer?
é um benefício. Uma vez que nós pagamos o CREA, cabe a nós cobrar, acho que é a palavra mais certa, né? Fazer com que essas empresas trabalhem, que façam um lobby junto ao Congresso para que essas leis tragam benefício para nós que contribuímos com o CREA. Eu vejo dessa maneira. Entendi. Bom, por aqui foram essas perguntas, eu só te queria complementar, né, que eu estava pegando aqui os dados do IBGE, do emprego formal no Brasil, e aí a gente observei aqui que, com relação do ano 2010 a 2018, o setor de serviço aumentou de 45% do total de empregos para quase 56%, né, ou seja, justamente os escritórios de arquitetura, de engenharia, né, as empresas ligadas a esses prestadores de serviço, aumentou bastante na cidade de São Paulo. Mas o que mais me chamou a atenção é a localização dos empregos no Brasil, né? Ainda hoje, né, no ano de 2019, a maior parte dos empregos formais do Brasil estão concentrados no estado de São Paulo, que detém quase 29% do total de empregos formais do Brasil, sendo que desses 29%, 11% só no município de São Paulo, 11% do total de empregos no estado, no Brasil, 11% no município de São Paulo, 5% na região metropolitana e 13% no interior de São Paulo, só para falar onde está concentrado esses empregos, né, Glaucio, para ir para os recentes formandos aí que estão em vias de se formar também. E se a gente pegar aí, por exemplo, sei lá, acho que uns 15 anos atrás, essa representatividade aqui do município de São Paulo, ela era muito maior. Só que o que aconteceu? As prefeituras, principalmente do interior de São Paulo, elas, de uma maneira correta, elas começaram a oferecer benefícios para as empresas para que elas fossem para as cidades do interior de São Paulo. E aí muitas empresas migraram para lá. Então, assim, essa concentração é um número bastante expressivo, ainda é grande aqui sim, e só não é maior por causa disso, porque as prefeituras das cidades do interior, de uma maneira correta, investiram bastante, dando benefício para que as empresas fossem para lá. Né? Mas mesmo assim, é um bom número ainda, um número animador, bastante empresa. Exatamente, eu vi aqui que a indústria da transformação diminuiu os postos de emprego no estado de São Paulo de 12% para 8%, realmente mostrando um pouco essa descentralização industrial que já vem ocorrendo há décadas já, né, Glaucio, aqui na região metropolitana de São Paulo já, né? E aí quando a gente fala, por exemplo, de estado, o segmento metal mecânico, eu falo desse segmento porque é o que eu tenho uma maior afinidade. Se a gente pegar quantas indústrias, quantas montadoras não foram para outro estado? Há muitos anos atrás, a Ford foi para a Bahia, tem a Jeep no Pernambuco, no estado do Paraná tem planta da Volks. Então, foi muita empresa para outros estados, sim. Né? A concorrência entre os estados aumentou para trazer as empresas, e é isso que justifica esse número que o professor Edmilson passou para nós. Né? No caso, o estado de São Paulo caiu de 12 para 8. Exatamente. Bom, eu queria, gente, alguém mais tem uma pergunta aqui? Eu acho que eu li todas, viu, Glaucio, aqui no chat, você respondeu tudo aqui para o pessoal. E caso alguém lembre de mais alguma coisa, esqueci de perguntar isso, eu deixei os meus contatos ali no final, a palestra vai ser disponibilizada, enviem e-mail, sintam-se à vontade. Nossa função aqui é ajudar vocês, tá? Sintam-se sempre amparados. Quando tiver alguma dúvida, quiser alguma opinião, independente de a gente ser aluno da mesma matéria. Eu sou de arquitetura, eu não tenho aula com esse professor que é da engenharia, não tem problema. Tá? Entre em contato com a gente, que sempre que pudermos ajudar, estaremos à disposição de vocês. Eu queria informar também que os professores já colocaram aqui o link para a emissão dos certificados, viu, pessoal? O professor Anderson colocou aí a lista de presença para a certificação e os links também. E reforçar que esse é só o primeiro dia aí da semana, a gente tem atividade na semana toda, com uma programação bastante variada, com um tema bastante variado, e agradecemos a participação de todos. Eu acho que, se você quiser fazer suas colocações final, Glaucio, aí a gente já poderia encerrar. E se alguém quiser ainda fazer uma perguntinha, está aberto aqui no chat, gente. Da minha parte, eu gostaria apenas de agradecer pela oportunidade de dividir um pouquinho da minha experiência com vocês. O que eu apresentei para vocês não é trabalho só meu, tem mérito do professor Anderson, ele fez bastante pesquisa para trazer esses dados para nós. Tá? O objetivo era eu
dividir um pouquinho da experiência como empreendedor para vocês. E conforme eu falei anteriormente, eu me coloco à disposição hoje, amanhã, depois, quando vocês quiserem, para ajudar, tirar dúvida, dar opinião. A gente está aqui no mesmo barco para se ajudar, tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo convite e contem comigo sempre que precisar. Obrigado, viu, Glaucio? Eu vou interromper aqui a gravação. Já temos a gravação aqui prontinha para quem quiser, vai ficar disponível depois aí nas redes para gente. E eu agradeço a participação de todos e eu cumprimento aqui a Camila, né, pela atividade aí, pela organização do evento também. Professor Anderson também, né, e todos vocês. E aos participantes. Obrigado, viu, Glaucio? Gente, brigadão, bom descanso para vocês, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Glaucio. Boa noite. Boa noite.